prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando o período chamado intervalo profético ou silêncio profético, o período entre Mateus e Malaquias, o que a Bíblia não relatou, ok? Bom, estamos estudando os governadores dos sírios, os governadores gregos, né, que estavam dominando na Síria, e os sírios, eles estão agora dominando sobre Israel. Teve um período que o governador do Egito estava dominando sobre Israel, agora são os sírios, e agora vai assumir o poder Antíoco IV, chamado Epifânio. Em 175 a.C., no ano mundi 3721, subiu ao poder da Síria Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio. Os conflitos internos pelo poder sacerdotal levaram alguns a trair a pátria judaica em troca do favor desse comandante sírio. Veja, aí tiramos também um trecho de Macabeus, capítulo 4, versículos 7 a 10. Após a morte de Seleuco e tendo subido ao trono Antíoco Epifanes, que é esse que eu estou falando para vocês, a história conhece como Antíoco IV Epifânio, tá ok? Então subiu ao trono Antíoco Epífanes, botando ali o acento de Epífanes, né? Jason, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Olha, já tinha briga pelo cargo de sumo sacerdote. Numa entrevista com o rei, ele lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos excedentes. Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos, se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efebia. Efebia, eu botei até um texto aí, comentário com vocês, representava o antigo sistema de educação grego, onde o Estado se responsabiliza pela formação dos jovens na cultura grega. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vamos fundar um ginásio, fundar um centro acadêmico grego. Seria isso, ok? Fundar, vou até botar aqui, né? Um centro acadêmico grego. E esse centro acadêmico era transmitir a cultura grega, ou seja, nós vamos ensinar a cultura grega para vocês. E essa cultura grega envolvia, claro, a transmissão da religião também, né? Tá bom? Além disso, também receber as inscrições dos antióquinos. Antióquinos eram cidadãos simpatizantes de Antíoco Epifânio, ou seja, tinham um partido, Antióquinos, de Antíoco. Eles eram fãs desse homem, né? Ou seja, deveriam ser alguns judeus que estavam vivendo realmente uma situação espiritual horrível. Teriam se envolvido com a religião grega. É o mais provável. Estavam adorando a Zeus. Teriam abandonado a Deus. Então, tecnicamente se diz que eles nunca mais cederam à idolatria, à nação em si, mas tem alguns israelitas aqui que, se eles são simpatizantes de Antíoco, então eles são simpatizantes da adoração a Zeus, né, que também tinha suas imagens de escultura, ou seja, pelo menos esse grupo aqui, essa parte, um partido lá era idólatra. O comentário prossegue: o rei consentiu logo que subiu ao poder. Jason arrastou seus concidadãos para o helenismo, ou seja, ele pegou, então criou esse centro acadêmico grego, tá bom? E pegou essas pessoas, os simpatizantes, e ele arrastou seus cidadãos, ou seja, implantou o helenismo em Israel. Isso vai trazer um grande problema. Para Israel. O comentário prossegue: em 168 a.C., no ano mundi 3728, Antíoco Epifânio retornou a Jerusalém e fez novo saque. Veja agora o que diz Flávio Joséfo. Sua insaciável avareza fez com que ele não temesse violar-lhes também a fé, despojando o templo das muitas riquezas de que sabia ele estava cheio. Tomou os vasos consagrados a Deus,
os candelabros de ouro, a mesa sobre a qual se punham os pães da proposição e os turíbulos. Levou até mesmo as tapeçarias de escarlate de linho fino e pilhou tesouros que estavam escondidos havia muito tempo. Afinal, nada deixou lá. E, para cúmulo da maldade, proibiu aos judeus oferecer a Deus os sacrifícios ordinários, como a sua lei os obrigava. Ele provavelmente está pegando dinheiro também para, de alguma maneira, conseguir manter a sua resistência aos romanos, que estão crescendo, estão se desenvolvendo. Tá ok? Depois mandou destruir os muros também. Flávio Joséfo diz, mandou queimar os mais belos edifícios, destruiu as muralhas e construiu na cidade baixa uma fortaleza com grandes torres, as quais dominavam o templo. E lá colocou uma guarnição de macedônios, entre os quais estavam vários judeus, tão maus e ímpios que não havia males que não infligissem aos habitantes, até os judeus. Ou seja, então tinham judeus que estavam oprimindo até os israelitas. Provavelmente aqueles israelitas que queriam manter a religião verdadeira, eles estavam sendo oprimidos por esses judeus que queriam trazer a religião da Grécia. E pelo jeito, vamos dizer, qual o motivo dele ir lá atacar? Ela falou assim, olha, tem que acabar com essa religião. Esses aí, né, que estão ainda resistindo, eles têm que acabar. Então colocou os judeus que apoiavam ele governando a cidade, e os outros vão ficar numa pobreza. Ele destruiu os mais ricos, os mais poderosos, né? Destruiu os muros, tá ok? Para dizer, olha, vocês estão nas nossas mãos, vocês têm que abandonar essa religião. Então esse é um ponto que está entre Malaquias e Mateus, mas que eu considero muito importante da história de Israel. Bom, o comentário prossegue. Depois dessas maldades, Epifânio decidiu atacar o templo e a religião judaica, conforme Joséfo. Mandou também construir um altar no templo e ordenou que lá se sacrificassem porcos, o que é uma das coisas mais contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciar o culto ao verdadeiro Deus, ou seja, ele falou com os judeus, olha, vocês têm que abandonar esse culto. E por isso está essa opressão toda. Esse homem, ele é considerado, irmãos, como João disse que o espírito do anticristo já estava no mundo, seriam homens que surgiriam fazendo o mesmo que o anticristo vai fazer. Mas mesmo que o anticristo vai tentar mudar em Israel, tá ok? E uma das coisas é tentar acabar com o monoteísmo, tentar acabar com a religião de Israel. E isso será proposto aos israelitas nesses últimos dias, né? Tá bom? Então, abandonar o culto ao verdadeiro Deus, lembrando que tem um grupo de judeus que está defendendo isso, e adorar os seus ídolos, ou seja, Zeus, né, outros. E ordenou que se construíssem templos para eles em todas as cidades, determinando que não se passasse um dia sem que lá se imolasse porcos. Proibiu também aos judeus, sob grave penas, circuncidar os filhos, ou seja, o pacto que eles tinham com Deus seria proibido. É como se eles não têm aliança com Deus. E nomeou fiscais para saber se eles estavam observando as suas determinações e as leis que ele impunha e obrigá-los a isso, caso recusassem obedecer. A maior parte do povo obedeceu. Opa, então alcançou a maioria. Porque aqueles que obedecem já foram para o lado do mal. Então, como eu disse para vocês, estava havendo resistência. Ok? E aqui ele já deixa claro, olha, poderia até haver resistência, mas aceitaram. Quando eles aceitaram, eles quebraram a aliança com Deus. Ok? Então, estaria sendo sacrificado porco lá no altar de Deus. Ok? Seus filhos não seriam mais circuncidados, seus filhos não teriam mais aliança com Deus. Eles toleraram isso porque eles disseram, nós vamos morrer, tá bom? Mas nem todos tolerarão. O comentário prossegue. Voluntariamente ou por medo, mas essas ameaças não puderam impedir aos que possuíam virtude e generosidade de observar as leis de seus pais.
Aí é um texto que agora eu vou trazer do livro de Macabeus. Então eu estou pegando um trecho do livro de Flávio Joséfo e um trecho do livro de Macabeus, que descreve também como eles estavam vivendo nesse período. O livro de Macabeus, capítulo 1, versículos 56 a 64 diz: quanto aos livros da Torá, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real o condenava à morte, ou seja, quem continuar cultuando a Deus vai morrer. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês nas cidades. Ou seja, então eles começaram do centro de Jerusalém, quem não aceitava ia morrendo. E eles estão crescendo nas cidades. Então vejam o que vai acontecer. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Ou seja, pegaram o altar dos holocaustos original, levantaram outro altar, né? Claro, a divindade dos gregos, né? A Zeus, e eles sacrificavam nesse altar. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços. Ou seja, tinham mulheres que não obedeciam. Eu vou continuar circuncidando meus filhos. E ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Ou seja, esse é um período terrível porque não está acontecendo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Está acontecendo de Israel ser atacado na sua religião dentro da terra. Então, até na Babilônia, os israelitas de alguma maneira mantiveram o seu culto. Daniel, Ezequiel, os que ficaram em Israel também, agora estão vivendo um período diferente, e por isso esse período é comparado ao período do anticristo, porque a proposta é proibir eles de praticarem este culto. Porque nós acreditamos que essa sociedade que nós estamos vivendo, principalmente o comunismo, o islamismo, eles chegarão ao ponto de dizer que o Deus da Bíblia, esse Deus, ele tem que ser encerrado, ninguém mais pode adorar ele na terra, é isso que vai acontecer. Tá, ok? O mesmo está acontecendo com Israel agora. Então o anticristo vai fazer isso com Israel. No mundo nós sabemos que a igreja, ou a igreja vai ser morta, tá, ok? Ou a igreja é arrebatada antes. Porque a descrição do Apocalipse diz que serão mortos todos aqueles que não o adorarem. Tá, ok? Bom, então aqui nós estamos vendo acontecer o mesmo com Israel. O texto de Macabeus prossegue. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. E estão sendo mortos. Eles aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Ok? Ou seja, estavam morrendo muitos israelitas. E muitos estão aceitando adorar, mesmo que eles, na fé deles, acreditassem em um só Deus, mas aceitava adorar Júpiter para não morrer, ou seja, estava aceitando adorar Satanás. Interessante que existe um paralelo na história da igreja, né? As perseguições na história da igreja, muitos cristãos, eles adorarão, no caso lá vai ser Júpiter, né? Mas que é o mesmo Zeus, tá ok? Eles vão adorar Júpiter para não morrer. Em 9 perseguições religiosas, em que foi dado chance aos pastores e bispos de viver e continuar com a sua igreja funcionando, bastava ele ir lá sacrificar um animal, fazer a leitura das vísceras do animal e dialogar com Júpiter, né? Através do incenso, que era o símbolo do diálogo com Júpiter. Então eles passaram por uma situação semelhante. Infelizmente foram esses bispos, entre eles Eusébio de Cesareia, né, que comprovadamente foi aprisionado na última e pior perseguição, foram eles que criaram o catolicismo, tanto que o incenso de Júpiter, por que o padre usa? Esse incenso era
quando eles iam cultuar Júpiter, que o apóstolo Paulo diz cultuar o demônio, eles usavam aquele incenso para o diálogo com o demônio. Tá, ok? E aqui Israel está passando por uma situação semelhante. Tem pessoas adorando o demônio para não morrer. Agora, tinham pessoas que realmente acreditavam no demônio. Porque os judeus que estão matando outros judeus, a descrição histórica é que eles passaram a acreditar em Zeus. Deixaram de acreditar em Deus. Tá, ok? Passaram a acreditar em... E esse partido está tentando esmagar o outro partido. Sendo que eu não digo que a fé em Deus foi suplantada pela fé em Zeus. Não foi. Porque a grande maioria estava obedecendo por medo, mas não acreditava em Zeus. Ok? Mas participava do sacrifício, mas não acreditava em Zeus. Ok? Semelhante ao que aconteceu também na Babilônia, dos 3 moços que acabaram sendo lançados na fornalha, né? Muitos israelitas dobraram o joelho diante daquela estátua. Antíoco Epifânio tortura israelitas até a morte. Veja o que Flávio Joséfo vai relatar agora. O cruel príncipe os fazia morrer por meio de vários tormentos. Depois de o mandar retalhar a golpes de chicote, a sua horrível desumanidade não se contentava em fazê-los crucificar, mas enquanto ainda respiravam, fazia-os enforcar e estrangular perto deles as suas mulheres e os filhos que haviam sido circuncidados. Ou seja, está torturando o indivíduo, né? Está torturando o judeu. Então fala assim, olha, se ele não adorar, tortura a mulher e os filhos, ok? E vão matar a todos. Então, como eu disse, por medo, né? Muitos acabavam adorando o demônio por ver o sofrimento dos seus filhos, né? Porque aí é algo que você suportar o sofrimento é uma coisa, mas os seus filhos suportarem sofrimento, não. O comentário prossegue. Mandava queimar todos os livros das Sagradas Escrituras e não poupava ninguém na casa em que os encontrava. Ou seja, a descrição é assim de um período de sofrimento extremo para Israel. É por isso que esse Antíoco Epifânio, ele é comparado ao anticristo. É dito que ele tem o espírito do anticristo, né? O anticristo vai trazer algo semelhante, numa proporção nunca vista, porque essa campanha será agora mundial, vai alcançar judeus em todo o mundo. Essa é a descrição, né? Estou falando o futuro, que a Bíblia profetiza para o futuro.